vai comprar o orgânico, melhor, menos risco, mas também não tem garantia nenhuma, tá certo? Que não foi, você precisaria ou fazer o exame ou ficar lá na propriedade agrícola, acompanhando o produtor para saber se o alface que você vai comprar foi usado fertilizante ou não foi usado fertilizante no alface. Né? Mas isso, no alface, mesma coisa, pãozinho francês, certo? Tudo que a gente come, nós estamos correndo risco. O leite das crianças, nós sabemos que já abordaram isso. O que foi que fizeram na China? Uma coisa, soda cáustica no leite. E não dá para perceber, e a pessoa toma. Né? Com toda a regulação, com toda a regulamentação que existe sobre alimentos, etc, e tal, ainda acontecem essas coisas. Agora, imagine no caso de investimentos. Tá? Vocês têm um dinheirinho, vai pôr aonde o dinheirinho que vocês têm? Por quanto tempo? Quanto mais longo o prazo, maior o risco que a pessoa... É claro que maior a possibilidade de ganho, mas também maior o risco que a pessoa vai estar se expondo. Então, principalmente nas decisões, as decisões que são feitas no período, certo? Já embutem problemas grandes. Agora, decisões que são feitas entre períodos, certo? De coisas que vão dar o resultado, na verdade, no futuro, quanto mais distante, mais complexo. A pessoa vai comprar uma casa, por exemplo, ela não sabe se daqui a 10 anos a casa vai estar exatamente aonde vai passar uma avenida depois que for feito o rezoneamento da cidade de São Paulo, por exemplo. Quanta gente já não perdeu dinheiro porque a casa virou a rua virou um corredor. Né? Aí a gente passa a ver aquelas casas todas já meio abandonadas, porque às vezes a legislação ainda não deixa que seja usada para comércio e para residência não tem que morar no lugar daquele, é coisa que está lá abandonada. Então, para coisas intertemporais, esse problema da informação é muito mais sério. Então, o que o Emerson está dizendo é que a teoria precisa levar em consideração essa questão da informação imperfeita, que a informação não é perfeita. Uma das consequências imediatas dessa questão da incerteza e da informação imperfeita é que a importância das regras se torna muito mais forte nessas situações de conhecimento imperfeito e de incerteza. Né? Então, por exemplo, um serviço de proteção ao consumidor, né? Com todas as regras que os produtores têm, sei lá, recall, esse tipo de coisa toda, é o que é? É justamente para proteger a pessoa, tá certo, de algum prejuízo em função de uma compra, de alguma coisa que vai durar por um certo tempo. Né? Garantia de produto, muitas vezes não serve para nada. Mas só a existência da garantia já indica o fato de, se a gente soubesse que o produto é bom, não precisava de garantia. Certo? Se o consumidor tivesse a capacidade do vidente de ver que ele vai conseguir usar aquela geladeira durante 20 anos e ela não vai dar problema, não precisava garantia. Certo? Por que precisa garantia? Porque ele não sabe se a geladeira vai funcionar. Por que o vendedor vai... A senhora não quer uma garantia estendida? Paga mais um pouquinho e leva mais um ano de garantia. Por quê? Porque a probabilidade da coisa dar errada depois de um ano é muito mais alta do que no primeiro ano. Certo? Então, muitas vezes vale a pena você ter uma garantia estendida. Agora, se eu soubesse, se eu tivesse esse tal desse conhecimento perfeito da teoria neoplática, eu não precisava pagar uma garantia. Estender e pagar mais uma garantia para ter uma segurança de que eu vou poder usar essa coisa durante 2 anos sem ter problemas. Né? Então, se vocês começarem a pensar melhor, somente nesse curso aqui, a respeito das regras, vocês vão ver que o Douglas não fala nesse primeiro, se alguém já andou olhando, nesses 3 primeiros capítulos, acho que é no primeiro capítulo, ele diz que a razão principal da existência das decisões é a incerteza. A incerteza é a principal razão para a existência. Eu acho que ele exagera um pouco nessa frase, mas não é de todo, é
verdade. Né? Um pouco exagerado, mas é verdade. E, finalmente, o terceiro elemento do cinto de proteção, segundo Eggerson, que é o tipo de interação. De novo, a comparação é com a teoria neoclássica. Qual é a interação que existe entre os agentes na teoria neoclássica? Como que os agentes interagem na teoria neoclássica? Eles interagem com o preço. O que você ia falar, Vinícius? Marcos Vinícius. Acho que eu ia falar isso, que eles interagem fazendo trocas. Sim, isso os mercados, acontecem as trocas dos mercados. Mas os agentes, como é que eles se relacionam na teoria neoclássica? Eles se relacionam com preços, eles se relacionam com pessoas. Os agentes olham o preço. Porque eles são todos tomadores de preço, certo? Existe uma infinidade de vendedores e uma infinidade de compradores. A ação de cada um deles não interfere no preço. Então, um não precisa falar com o outro, eles só precisam saber do preço. O quanto eles querem, a renda deles, se dá para comprar o que eles querem, tá certo? O preço da coisa. Aí eles resolvem o quanto eles querem. Mas não existe interação pessoal na teoria neoclássica. Certo? Se é que existe interação impessoal, é o que existe na teoria neoclássica, interação impessoal. Porque os compradores e vendedores, na verdade, não precisam nem se conhecer. O produto é homogêneo, todos os produtores produzem uma coisa igual, tá certo? Igualmente boa. Os consumidores sabem perfeitamente a qualidade do produto e só precisam saber qual é o preço que está vigorando no mercado e tomar a decisão deles. Eles não precisam conhecer o produtor ou o vendedor. Certo? O que o Eggerson vai dizer é que, principalmente em função da falta de informação perfeita, a questão da interação ela é importante nos mercados. Não é como sugere a teoria neoclássica que não precisa conhecer o vendedor ou o comprador, o vendedor ou o vendedor ou o comprador. Não. É importante a interação. E existem vários exemplos, vários casos, e a gente sabe disso na pele. Né? De quem que vocês preferem comprar um carro usado? De um conhecido ou de uma loja de carro usado? Do conhecido, né? Pelo menos o conhecido vocês acham que não vai tripudiar em cima de vocês. Pode ser que tripudie também, tem nenhuma garantia. Mas vocês imaginam, né, que o cara que é conhecido vai se sentir mal, né, se vender uma coisa gato por lebre para vocês. Diga, até. Agora, com o avanço das tecnologias de sites como Trípida ou de venda mesmo, você não acha que essa interação pessoal está cada vez menos necessária? Porque é como se você tivesse 1000 conhecidos que já foram àquela mesma loja e estão te contando o que aconteceu. Então as pessoas acabam fazendo as escolhas delas cada vez mais afastadas umas das outras, talvez não necessariamente só com base no preço, mas com base numa informação que é muito difusa e não é pessoal, ela é do mercado de alguma maneira. Você não está trazendo um elemento está tirando a assimetria de informação dos mercados, de forma que... Em um certo sentido, sim. Você está melhorando o nível de informação que existe sobre a outra parte. Né? E sobre coisa. Isso, na verdade, é um processo, né? que já vinha ocorrendo há muito tempo. Por quê? Porque os mercados, eles dependem do crescimento da impessoalidade para crescer. Se você for depender sempre do conhecimento do outro, os mercados não crescem. Porque você vai estar restrito ao seu círculo de amigos, que é muito pequeno. Você, por exemplo, não vai poder vender o seu produto para a China.
Ou você quer ir para a China. Ou então você vai, mas daí você vai ficar lá e vai vender só para aquelas pessoas que você conhece, também não vai resolver muito esse problema de aumentar a sua escala. Então, o aumento da escala de produção, ela requer o aumento dos mercados. O aumento dos mercados requer o aumento da impessoalidade. Existem vários tipos de elementos que facilitam isso, tá certo? Por exemplo, convenções internacionais. Por exemplo, participação de produtos. Né? Por exemplo, legislação nacional, internacional. Né? Tudo que dê maior garantia para as partes de que a transação vai ser realizada segundo os contratos. Né? O exemplo que você deu, que eu concordo totalmente, é mais um passo nesse sentido. Né? É um passo que ajuda muito o consumidor, que é um consumidor geralmente esporádico. Né? Você não compra geladeira todo dia. Exato, você tem zero expertise. Aí você vai lá no Reclame Aqui e vê qual é a marca que dá mais problema. Mas ainda assim não resolve o problema da simetria, porque aquela empresa que vinha tendo um desempenho muito bom e que vinha tendo um tratamento com os consumidores muito razoável, de repente está com um problema e começa a tratar diferentemente. Né? Com eletrodomésticos é uma coisa impressionante. Na época era Bosch, era bom, era Brastemp, era o Brastemp, depois era o Bosch, depois era Electrolux, eu já não tenho mais preferência, certo? Porque eu já tive quebra de todas as coisas já viraram descartáveis, forninho elétrico, já me deram novo 2 vezes. Máquina de Nespresso quebrou a minha, eles me deram uma nova. Já não tinha 3 anos, já tinha 2 anos e pouco. Não, eles não querem nem saber. Não, nós vamos enviar uma. Eu liguei para o serviço, tem um serviço todo, né? O troço deve custar 8 a cara. Não, nós vamos enviar uma nova para a senhora. Foi bom, pelo menos estou tratando bem a gente, né? Mas o troço quebra, está bem tratado. Outros não, mas os outros não tratam bem. Mas a questão é essa. Por mais que você tenha informação, é o que o Roberto Campos escreveu no título do último livro dele. É a lanterna de popa, né? Você tem informação sobre o passado, mas sobre o futuro você não tem. Você tem a luz que ilumina o seu caminho, o caminho que você trilhou, mas o caminho que você vai andar para frente não tem luz iluminando, né? Porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer daqui 2 minutos. Você tem que iluminar o futuro com a reflexão do passado, as regras são... E com as regras, o que as regras fazem? Aí vem o Keynes, né? Veio o Keynes na mesma hora, né? O que o Keynes falou que a moeda faz, entre outras coisas? Com o elemento de reserva de valor da moeda, o que ela faz? Vocês já tiveram uma racionamento. A moeda é uma ponte entre o passado e o presente. Certo? A moeda te permite carregar o valor naquela coisa que não tem valor ao longo do tempo. Certo? Então ela junta o passado. Você vende aqui, 3 meses atrás, você vendeu aqui, e você pode exercer o seu poder de compra daqui 6 meses. Então, ela te dá uma garantia, você pode morrer, pode acontecer uma coisa, mas se você estiver vivo daqui 6 meses, você vai poder comprar alguma coisa com aquele dinheiro. Se não tiver inflação, as regras fazem isso. Né? As regras, elas dão uma continuidade para a coisa e elas trazem alguma luz para o futuro. Alguma luz elas trazem. Elas não iluminam tudo. E é por isso que o North fala que a incerteza é a principal causa das regras, da existência das regras. Né? É porque as pessoas não sabem das coisas, as pessoas tentam construir um futuro mais seguro, um futuro com alguma previsibilidade. Porque sem as regras, a imprevisibilidade é enorme. As regras diminuem a imprevisibilidade. Então, se você faz um negócio, está lá no contrato, que
E se o empreiteiro que você contratou para fazer a sua reforma não entregar a obra dali 2 meses, tá certo? Quando você quer entrar na casa, ou sei lá, o que você vai fazer com o negócio, ele vai começar a pagar multa diária para você. Isso te dá uma segurança de que você pode planejar a sua vida, que é o mais importante. Você pode planejar a sua vida para receber aquela coisa pronta dali 2 meses. Mas isso por quê? Porque está no contrato. Ou porque você confia na pessoa. Certo? Pode ser uma coisa ou outra. Não necessariamente porque está no contrato ele vai entregar. E não necessariamente porque está no contrato que ele vai pagar, porque ele vai pagar multa. E ele pode ser que você tenha que entrar na justiça. Pode ser que dê mais trabalho e mais dinheiro ainda ter que acionar uma pessoa dessa. Pode ser. Sabe, é todo mundo ambíguo. E por isso, entre outras coisas, que a coisa da confiança é muito importante. Mas eu falei isso aqui tudo por quê? Porque você levantou um ponto importante a respeito de que a previsibilidade, né, e a segurança na transação tem aumentado. Ela tem aumentado, mas nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Certo? Sempre vai existir insegurança. E é por isso que sempre vão estar aparecendo novas regras para conseguir resolver a insegurança. Nesse ponto... Mas eu acho que justamente o fato de surgir esse tipo do exemplo que foi citado, né, desse site de informação, a meu ver, é criação de instituição, né? É criação de instituição. Para lidar com redução de custo de transação, incerteza e tudo mais. E aumenta as integrações. Porque você não está lidando mais com o vendedor, né? Você está lidando com os 1000 consumidores que na economia clássica não deveria existir. O consumidor não precisaria falar com o outro, não faz o menor sentido. Exatamente. Não, tudo certo. Mas, apesar de tudo, de melhorar, etc e tal, a questão da interação, ela continua sendo importante. Por quê? Porque não resolve. Porque tudo isso não resolve. Chega um ponto... Agora, o mais importante é que essas coisas, você conseguir fazer um monitoramento perfeito das partes da transação é impossível. Certo? E quanto melhor o monitoramento, mais custoso vai ser esse monitoramento. Seja em tempo da pessoa, né, seja em custo mesmo. Claro que vai depender do tipo da transação, se vale a pena o custo, se não vale, quanto que vale, etc. E tal. Mas a questão é que existem certas circunstâncias onde não é possível fazer o tal do monitoramento, por mais que você desenvolva recursos de melhoria de informação. Né? Por exemplo, representantes, os nossos representantes políticos. O eleitor, isso vai aparecer muito claramente no texto do Dixit, que nós vamos ver lá para frente. O eleitor, ele não tem como efetivamente monitorar a ação do seu representante. Certo? Eu brinco sempre, nem que a gente ficasse 24 horas por dia assistindo a televisão, Senado e Câmara, a gente conseguiria monitorar. Porque uma coisa é o que os caras fazem no plenário, outra coisa é o que eles fazem lá no escritório deles e os conchados, as combinações que eles fazem, que isso nunca ninguém vai ficar sabendo, eu não sei. Então, não existe custo suficiente para resolver esse problema. E isso é um problema da democracia. Isso não é um problema brasileiro, é um problema da democracia. Como é que se resolve esse problema? Não é desenvolvendo elementos que vão controlar os representantes. Porque sempre vai haver uma forma de subterfúgio de dar um jeito de burlar a coisa. Nós estamos vivendo exatamente um momento crucial dessa questão, que é a tal da lista do Janot, que é para sair hoje, pelo jeito, em sorte sai amanhã, né? Ainda não saiu. Você pode diminuir esse efeito negativo se você tiver instituições fortes, as regras que coercitivamente. Então, eu estou dizendo que pode ser que não exista a possibilidade de criação dessas regras. No caso da política, como é que você vai efetivamente controlar um
formal passível de fazer esse serviço. Sempre, em última instância, vai depender do quê? Da moral do indivíduo. Vai depender do indivíduo. Porque não tem o que controle um indivíduo desse. Não tem uma forma eficaz de controle. Geralmente, esses desvios, eles aparecem quando acontece o quê? Quando alguém é traído. No caso do Collor, por exemplo, o irmão dele que denunciou. Por quê? Porque eu fui de fora do esquema. Geralmente é assim. É o que fica de fora, é o que o outro que denunciou o palote. Fora do esquema. Não pode deixar isso. Deixa de fora. Mas aí descuida do cara. Entendeu? Se o cara for Sarney, nunca ninguém pegou Sarney. Maluf foi reintegrado a tudo. Ele não pode sair do país, ele tá sendo procurado. Ele sai do país e ele é preso na hora. Certo? Ele serve de partido de novo. Sabe? Não tem como você controlar essas coisas em última instância. Porque não existe custo possível de ser arcado. Não é nem estratosférico, não tem como. Existem situações onde não existe uma regra formal, tá, da justiça que vá coibir um determinado comportamento não desejado pela sociedade. A única forma de coibir esse tipo de coisa, efetivamente, e barato para a sociedade, é quando existe um autocontrole. Mas isso é um controle interno. Nós estamos falando aqui de regras, de lei, de punição, isso são controles externos. Mas existe um outro tipo de controle que é muito mais eficiente do que o controle externo, que é o controle interno, e que é baratíssimo para a sociedade. Se todo mundo fosse honesto, precisaria de polícia? Certo? A polícia londrina, até uns anos atrás, antes de atentados, etc. não usava armas. Não precisava. Agora precisa. Enfim, se você tem um ambiente, certo, onde as pessoas são mais ou menos honestas, tem ambientes que as pessoas são mais honestas, outras que as pessoas são menos. Certo? As pessoas são mais corruptas, outras são menos corruptas. Então, existem culturas. Né? A Tainá tinha levantado a mão primeiro, depois eu volto. Era isso, já. A cultura como instituição é mais eficiente. É mais eficiente, principalmente por quê? Porque é barato. Olha, nós porque é uma coisa que acho que é mais mal vista ser burlada, sabe? Tem uma pressão. Se for mal vista, depende do tipo da cultura. Por exemplo, no México, a polícia do México, eu já falei esse exemplo aqui, o indivíduo que é corrupto, que não é corrupto, não é confiável. Ele não sobe na cadeia. Depende da cultura. O que é bem visto e o que é mal visto. Aqui é bem visto ser esperto. Por isso também tenta corrupto. O cara que não é esperto, coitado, né? Trouxa, né? Mas é mesmo, porque no ambiente que as pessoas vivem, é um trouxa o cara que não é esperto. Aqui. Então, nesse caso, os economistas trabalham sobre uma ética utilitarista, né? Daí, nesse caso, a moral depende das regras, depende da confiança nas regras, ideia de punição à Você falou quais os economistas aos quais você está se referindo com essa ética? Os institucionalistas? Isso. Os institucionalistas não têm uma ética específica. O que eles estão dizendo é que quando os indivíduos agem segundo as regras por vontade própria, e não porque tem alguém controlando eles, fica mais barato para a sociedade. Mas é uma vontade própria pautada em quê? Nas consequências ou em princípios, ou na boa vontade? Princípios. Geralmente em princípios. E esse é um dos pontos de mudança de pressupostos. Tá? Porque a teoria neoclássica ela só trabalha com o pressuposto do auto-interesse. E
aí, alguns, nem todos, mas alguns dos psicanalistas vão usar pressupostos de que o comportamento dos indivíduos não é determinado exclusivamente pelo auto-interesse, mas é determinado também por princípios que o indivíduo tem. O indivíduo pode ficar melhor se ele conseguir pegar alguma coisa numa loja e não pagar. Tá certo? Ele ficaria melhor porque ele não tem custo, não tem ganho. Muita gente não faz isso porque é pego. Não é à toa que as lojas têm aquelas coisas de detectar se está saindo com alguma coisa que não foi comprada. Né? Mas se dependesse só disso, o custo das lojas, as lojas teriam que fechar as portas, se dependesse só disso. Porque se todo mundo fosse mesmo tão auto-interessado assim, todo mundo ia lá pegar e sair correndo e não ia ser disso. Porque, imagina se 100 pessoas entram numa loja, pegam o que querem e saem correndo. Como é que vai pegar essas 100 pessoas? Não pega. A maioria da população tem que ter uma atitude de honestidade. Porque senão vive uma selva. Certo? Senão vira Então, Brasil. Seria muito custoso ter que ir atrás de toda essa gente. Talvez até no limite conseguiria. Mas se todo mundo tiver um comportamento desse tipo, não tem loja que aguente, vai fechar tudo. Concorda? O custo é grande demais para poder ser para a regra formal externa dar conta. A regra formal externa, ela dá conta dos casos marginais, dos casos excepcionais, da minoria. Ela não pode dar conta da regra, porque a regra é muito demandante de recursos. Tá? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nós, Brasil, gastamos per capita em segurança, juntando segurança privada e segurança pública, mais do que nós gastamos em saúde per capita. É um contrassenso. Para um país pobre ainda, não é pobre, é renda média. Tá? Um país de renda média, que precisa crescer, tá certo? Precisa integrar, que tem um monte de excluído ainda no mercado consumidor. Mas é mais efetivo gastar em educação. E gastar em educação, tá certo? Que... A gente gasta mais de $300 por ano em segurança, incluindo a pública e a privada. Brindes, guardinha de rua, tudo isso. Isso não é segurança interna, não tem exército. Não tem exército, só segurança mesmo, segurança pública. É um dos países que mais gasta com segurança. Justamente por ser um país de renda média. Se fosse um país muito pobre, não precisaria, porque não tinha muita coisa para ser roubada mesmo. Né? Agora, olha o desperdício. É um desperdício absurdo de recursos. Gastar esse Hã? É mais porque é desigual do que porque é médio. Eu acho que é mais porque é desigual. Mas, enfim, a questão que nós estamos discutindo é a interação. Certo? Então, a interação, nessas circunstâncias, onde o monitoramento é custoso, onde existe insegurança, onde existe incerteza, a interação é um dos elementos que reduz, tá certo? A insegurança e a incerteza. Se existe uma identificação entre as partes, a probabilidade da transação acontecer é maior do que se não existe uma identificação. Por que migrantes procuram naturalmente se entrosar na colônia das pessoas, né, que vieram do mesmo país que eles vieram? Porque eles têm a mesma língua, eles têm os mesmos costumes, eles têm uma série de elementos de identificação que facilita, né, a confiança. A mesma marca, a força da marca de alguma forma que você quer uma força daquele produto. Teria uma marca, uma Dell, por exemplo. Eu não compro outro notebook porque eu tenho conhecimento Também, pouco acerca da Dell. Também, é. Gente que só compra Volkswagen. Eu conheço gente que só compra Volkswagen.
Meu pai comprava um Volkswagen, eu compro Volkswagen. Gente que não compra, na época que a Parmalat... Mas é porque você coloca o custo implícito do aprendizado. Não é o custo implícito, na verdade é a falta de informação. Certo? Porque na verdade você não sabe qual é a diferença entre um Volkswagen e um Ford. De fato você não sabe. Os engenheiros lá das empresas sabem muito mais que a gente. Também não sabem de tudo, porque se eles soubessem de tudo também, por exemplo, não teriam feito um classe A, mas a Mercedes fazer um classe A. Se os caras soubessem, não fariam um carro que vai dar problema. Certo? Ninguém sabe. O consumidor menos ainda. Né? Aí então, assim, compra um Volkswagen, vira uma regra que facilita a sua vida. Você não tem mais que se preocupar com isso. Né? Eu compro Volkswagen. Deu certo para meu pai, ele teve não sei quantos Volkswagen. Eu vou continuar comprando Volkswagen. Vai dar problema. Vai, mas os outros também dão. O Volkswagen é melhor, porque meu pai comprava. Então, e pronto, você esquece do problema, você vai pensar em coisa mais importante. Né? Tem uma coisa na teoria que se chama ignorância racional. A ignorância racional é uma forma de economizar recursos. Porque se você for dedicar parcela importante do seu tempo para obter informação a respeito de uma coisa, provavelmente você não vai ter informação relevante e vai perder um tempão. Então é melhor você não saber. Então escolhe uma regrinha de bolso qualquer. Volkswagen é melhor, ou Dell é melhor, ou Sony, ou sei lá, qualquer coisa. Você usa uma regrinha. Isso virou uma regra para você. Virou uma instituição que te dá um norte. Você compra aquela coisa. É isso que você vai fazer daqui para frente. A interação, voltando para ela, a gente está toda hora saindo, mas eu tenho que agarrar ela de volta, é isso daí. Tem um exemplo que é brilhante na literatura, que é do mercado de diamantes brutos. Como vocês sabem, mais de 90% dos diamantes são produzidos na África do Sul, por uma empresa, que vende para alguns comerciantes, em Antuérpia e em Londres. Essas transações entre esses comerciantes e os seus clientes são feitas sem contrato. Não tem contrato. É tudo feito por telefone. Diamante. Hã? Diamante. Diamantes. Imagina os valores. É. Os comerciantes são famílias judias que estão no negócio há séculos, que passa de pai para filho e que comercializam entre eles há mais de século. Então tem um histórico de confiança, de cooperação, de interação positiva, que eles não precisam nem manda tanto, chega que dia, tá, então eu vou depositar para você, tá. Está depositado lá na hora, é batata, não precisa nem se preocupar, ele não vai nem olhar no banco. Se for dele, ele dá o cheque em cima da coisa que o outro falou que ia depositar, porque ele tem certeza que o cara depositou. Porque se ele depositou, ele vai continuar depositando, e o filho vai continuar, e o neto, e o bisneto, porque tem que fazer valer a reputação do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, etc. e tal. Então, um mercado desse, não tem advogado, não precisa de justiça, não precisa de polícia, não precisa de custo de nada, entendeu? Não precisa nem de papel, nem de caneta. Certo? É um mercado onde as transações têm um custo muito baixo. Você já falou do custo de transação? O custo de transação é muito baixo. Quanto mais monitoramento, regra, controle, maior vai ser o custo de transação. E custo de transação é custo. É custo. Ele encarece o produto. Entra no preço. Da mesma forma que... Então, quanto mais baixo puder ser o tal do custo de transação, melhor. E a interação, ela tende a reduzir o custo de transação. Alguém quis falar alguma coisa? Então, o que o Emerson está dizendo é que o novo enfoque da nova convencional procura modificar o simples, incluindo a informação incompleta dos custos de transação, né, e as restrições dos direitos de propriedade. Restrições de direito de propriedade são as restrições situacionais, como a gente vai ver mais para frente, como definir os direitos de propriedade. Aí entra o NOR fazendo algumas considerações. Isso aqui nós já discutimos um pouquinho na aula passada. As instituições
podem ser. Existem várias definições de instituições, umas mais complexas, outras mais simples, né? Essa daqui eu acho que é uma que junta as duas principais características que eu considero importantes, não é de ninguém, eu que peguei duas coisas que eu acho fundamentais e coloquei aqui. Primeiro, são conjuntos de regras, não são regras isoladas, instituições. Por que não são regras isoladas? Porque uma instituição, em um ambiente, uma regra em um ambiente institucional, pode dar um resultado completamente diferente da mesma regra em um outro ambiente institucional. Não é possível chamar uma regra de instituição por causa disso. Porque a regra, ela pode ter resultados diferentes dependendo das outras regras que estão interagindo com ela, né? Por exemplo, o plano cruzado no Brasil, que foi um plano de combate à inflação com congelamento, né? Ele foi inspirado num plano de congelamento de inflação em Israel, onde o congelamento deu certo. Foi transplantado para o Brasil, não deu certo. Não adianta a regra em si, tem que ver o conjunto das regras. Tá? Então, instituições não são regras isoladas, são conjuntos de regras. Sendo elas formais e informais. Formais e informais. Tá? Regras e normas. Geralmente, a literatura usa a palavra regra para as formais e normas, costumes para as informais, tá? Que conformam as ações humanas. Alguns autores falam em determinam as ações humanas, não determinam as ações humanas. Se determinasse, ninguém burlava a regra, tá certo? E aí também não precisava ter instituições, não precisava ter regras, porque as pessoas agiriam de acordo com o que deveria ser. Tá? Mas não, as tais instituições, elas conformam. Em que sentido? No sentido de que as pessoas levam em consideração as instituições para tomarem as suas decisões. Tá? Que pode ser obedecer ou não a regra. Né? Pode ser até mudar a regra em determinadas circunstâncias. Em São Paulo é comum, depois de uma certa hora da noite, as pessoas virem devagar na rua, o sinal está vermelho, olha dos dois lados e passa. Eu te falei, ela fez igual um cachorro. Desculpa, não sei de onde veio isso. Tudo bem. Tá certo? A regra é passar com o sinal vermelho. Porque tem risco de ser assaltado, uma série de coisas, então as pessoas se resolvem que elas têm que passar no sinal vermelho. Muda a regra. Ou seja, as pessoas escolhem se elas vão seguir a regra ou não vão seguir a regra. Então a regra é uma referência. Uma regra não é um determinante da ação humana. A regra é uma referência para as decisões das pessoas. Se elas vão cumprir ou não vão cumprir a regra, isso é do foro individual de cada um. Claro, levando em consideração possíveis punições, né, possíveis multas ou premiações, né? Multas, premiações são o que vai aparecer já com o nome de enforcement. Tá? Nós já estamos falando neles aqui, quando vocês falaram de regras que vai coibir ou incentivar, né, a pessoa. Então, o enforcement, ele pode ser interno, pode ser externo, ele pode ser positivo ou negativo. O positivo, o que é? Prêmio, né, encorajamento, torcida no estádio, falando para o jogador, vai, isso é enforcement. Externo, positivo, certo? Palmas, enforcement, externo, positivo, né? A mãe, ai que bonito o seu desenho, filhinho, é enforcement externo, positivo, né? E é cheio de enforcement externo negativo, né? Que são as multas, o olhar feio, né? Qualquer coisa, enforcement externo. E tem o enforcement interno, tá? Mas é o indivíduo que vai escolher baseado nas suas motivações, que nós vamos discutir, os autores vão discutir já. Perguntas, cada uma. Sim.
Então, só para tentar, os informes eles não que o interno seja mais forte, ele é menos custoso. É menos custoso. Não que ele seja mais forte do que o externo. Ele costuma ser mais forte, porque é uma coisa que não depende, que é do indivíduo, tá certo? E aí seria então que seria mais forte, por isso que ele é menos custoso? Ou não tem relação nenhuma entre elas? Eu diria que não. Ele é menos custoso para a sociedade, tá certo? Para o indivíduo, nem menos nem mais. O indivíduo escolheu agir daquela forma. Ele prefere agir daquela forma. Isso é uma preferência dele. Acho que não dá para colocar nessa linha se é mais custoso ou menos custoso. Por exemplo, o indivíduo que resolve cometer um assalto à mão armada, isso é mais custoso ou menos custoso? Sabe? É uma preferência dele. Deve ser, para ele, deve ser. Para ele tem algum tipo de ganho em fazer aquilo. Claro que tem um custo também. Mas não dá para comparar o custo com o ganho do outro que não assalta com a mão armada porque acha que é errado assaltar com a mão armada. Mesmo porque o indivíduo que trabalha com essa motivação de valores, e isso é uma coisa que o SEM vai deixar muito claro quando a gente estiver trabalhando com o texto SEM, que acho que é logo em seguida essa aula, ou depois do ócio, em dizer, o que o SEM diz é que essa motivação de valores é uma motivação que não envolve cálculo. O indivíduo não fala assim, não, se eu for honesto, eu vou ficar melhor do que se eu não for honesto. Não, ou eu sou honesto ou não sou honesto. Não tem cálculo. Separa-se. Isso o SEI fala explicitamente. No caso da motivação que ele chama de compromisso, você separa o cálculo da escolha. Na teoria elétrica clássica, a escolha está sempre associada ao cálculo. Vou ter mais utilidade ou menos se eu seguir esse caminho em relação a quê? O cálculo está entranhado na escolha. No caso da escolha por compromisso, não tem cálculo. Eu sou honesta, eu não vou pegar uma coisa que não é minha porque eu não acho que é errado. Então não tem custo. Você escolhe se você vai escolher sem calcular ou calculando. Isso você escolhe. Mas uma vez que você escolheu não calcular, aí não acabou, não tem mais custo. Tem só aquela... num certo sentido, é muito determinante. Porque agora o cara é honesto, ele é honesto. Né? Leva a risca. Mas também não é assim. O Nor fala, ele usa essa motivação no trabalho dele, mas ele fala assim. Muitas pessoas agem segundo valores até um certo ponto. E por isso que elas estão escolhendo. Porque se elas sempre agissem daquele jeito, elas não estariam escolhendo também. Tá certo? Mas, por exemplo, o indivíduo sob tortura chega uma hora, nem todos também, mas alguns, muitos, chegam uma hora que sob tortura delata os companheiros. Ele agiu segundo os conceitos éticos dele, até um certo ponto ele aguentou. Mas chegou uma hora que o custo estava grande demais, ele não aguentava mais. Aí ele pegou, deu o nome em todo mundo. Mas daí ele desistiu de ser ético. Tá certo? Ele resolveu levar em consideração a utilidade dele. Então não dá para comparar essas coisas. Enfim, segundo nome, características das instituições. As instituições reduzem incerteza. Na verdade, elas reduzem o risco. Tá? Por que elas reduzem o risco? Eu não sei porque o nome fala incerteza. Porque a incerteza, na verdade, que nós vamos ver daqui a pouco, a incerteza é aquela situação que não é possível atribuir uma probabilidade à ocorrência do evento. Isso é incerteza. Tá? Tem uma diferença muito grande que foi estabelecida pelo Frank Knight
não sei se vocês já. Entre risco e incerteza. Qual é a diferença? A incerteza, o risco, é possível estabelecer uma probabilidade da ocorrência de alguma coisa. Então, vocês vão comprar um carro usado, tem um risco, eu sei que existe um risco desse vendedor estar mentindo para mim e esse carro ter sido batido. Você sabe disso, porque é comum, todo mundo sabe que isso acontece. Então, você atribui uma probabilidade, isso daqui deve ter uma chance de 50% desse carro ter sido batido, daí você quer o quê? Ou um abatimento, você vai negociar um preço mais baixo, ou você vai pedir uma garantia, sei lá, alguma coisa. Tá? Porque você sabe que isso pode acontecer. A incerteza é uma situação onde não é possível atribuir uma probabilidade da ocorrência do evento, porque o indivíduo não imagina a possibilidade da ocorrência do evento. Então, a incerteza é o desconhecimento. É quando a gente não sabe que aquilo pode acontecer. Certo? Sei lá, 11 de setembro. Ninguém imaginava. O FBI parece que sabia que podia acontecer. Existem evidências que sabiam. Mas ninguém imaginava que pudesse acontecer uma coisa. Aquilo era incerteza. A hora que aconteceu, não é mais incerteza. Agora sabe-se que pode acontecer. Tá certo? E é na hora que sabe-se que pode acontecer que vem a importância das instituições. É aí que pode vir instituições para quê? Para coibir reprodução de eventos indesejáveis que estavam naquele caldeirão da incerteza e que de repente aparece. Tá? Então, as instituições, elas na verdade, elas não é que elas reduzem a incerteza, elas reduzem o risco, tá, da ocorrência de determinados fenômenos indesejados que no passado estavam incluídos nas incertezas das pessoas, mas que uma vez se tornaram conhecidos, se tornaram um risco, porque agora essas pessoas sabem que aquilo pode acontecer, as pessoas podem atribuir uma probabilidade. E as pessoas podem também fazer o quê? Adotar regras para reduzir a probabilidade da ocorrência daqueles eventos. Por exemplo, no caso do 11 de setembro, o que aconteceu? Um monte de regras que foram instituídas. Para começar, dos controles dos aeroportos, principalmente os americanos, mas que depois se estendeu, porque começaram a acontecer outros ataques em outros lugares. Tá certo? Regulação de transferências internacionais de dinheiro, controle maior dos paraísos fiscais, porque era para lá que o dinheiro que alimenta a maior parte dessas organizações terroristas, e assim por diante. Então começa. Aí, uma vez que se sabe a possibilidade de ocorrência de um determinado evento, aí começa-se a adotar regras que possam tentar coibir. Não que vão coibir. O que aconteceu recentemente na França mostra que não é fácil o tempo inteiro você estar imaginando o que vai acontecer. Outro caso que não se imaginava que pudesse acontecer. Porque se ele imaginasse que pudesse acontecer, o jornal teria tido um outro tipo de segurança. Tá certo? Então, isso é incerteza, é quando não sabe o que pode acontecer. Uma vez que sabe, aí sim, aí vão ser tomadas medidas para tentar reduzir. Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Ela fornece uma estrutura, as instituições fornecem uma estrutura para a vida, fornece alguma previsibilidade e fornece a coisa mais importante que elas vão oferecer, uma possibilidade de planejamento do futuro. Nessa situação de ignorância total que nós temos em relação ao futuro. De fato, é uma ignorância total. Mas algumas coisas a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que pelo menos tudo indica que nos próximos 4 anos a Dilma vai ser presidente. Não sei se não consegue tudo, mas parece que está difícil. Então, quer dizer, tem algumas coisas que a gente sabe, ele sabe que está fazendo um esforço para reduzir o déficit fiscal. Daí também, tudo isso vai entrar no cálculo do empresário. Claro que tem que vir associado a uma boa dose de confiança ou não no discurso
outro exemplo de que é impossível você efetivamente desenvolver instituições que garantam, certo? Ou regras que garantam um determinado resultado. Sempre acaba dependendo de uma boa dose de confiança e de respeito e de crença, né? De crença de que aquilo lá é para ser dá para acreditar. Você tem que acreditar que dá para acreditar na coisa. E assim, as regras, elas surgem, né, da incerteza, quando ocorre algum evento inesperado, fornecendo essa estrutura para a vida do dia a dia. E elas incluem, segundo o Norte ainda, qualquer forma de restrição que os seres humanos imaginam para conformar a interação humana. Então, aqui tem algumas coisas importantes nessa frase do Norte. Primeiro, as regras, elas são produtos da ação dos agentes. Elas não têm nada de natural. Elas não são produto da natureza. Elas são produto fabricado pelas ações das pessoas, de alguma forma. Em processo de ação coletiva, como nós já vimos. São restrições para conformar a interação humana. A regra não tem sentido para uma pessoa. As pessoas têm regras para si. Certo? Tem muita coisa que a gente faz e ninguém fica sabendo. É do foro individual nosso. Inclusive o que a gente pensa. A gente pode pensar o que a gente quer e ninguém fica sabendo o que a gente pensa. Seria uma coisa para você encontrar. Mas, mesmo as coisas que a gente faz do foro íntimo da gente, sei lá, escovar os dentes. Certo? Da coisa que a gente faz porque a gente sabe que se a gente não escovar os dentes, nós podemos ter problemas, vamos ter doenças, vamos perder os dentes, etc, etc e tal. Mas escovar os dentes também melhora o hálito da gente. Certo? É uma coisa horrorosa uma pessoa com mau hálito do seu lado. Então você escova os dentes também para ser aceito. Então tem um lado associado a quê? A interação. E por quê? O que tem por trás dessa interação que, entre outras coisas, nos faz tomar banho e escovar os dentes? Por causa dos outros também, não só por nossa causa, mas também por causa dos outros. Porque cada um de nós, queira ou não queira, só de existir, ficar do lado do outro, já está causando algum tipo de externalidade no outro. Você está sentado no metrô, senta outra pessoa, você já tem um pouquinho para cá. Tá certo? Você não quer ficar encostado na pessoa. Então, você já alterou o seu comportamento. Só da pessoa sentar do seu lado, aquilo já provocou uma mudança no seu comportamento. Isso é típico de externalidade. Porque aquela pessoa que sentou do seu lado, a pessoa nunca mais você vai ver, não tem a menor importância para você, mas você não quer ficar encostado numa pessoa que você não conhece. Tem uma externalidade embutida. Se você puder não entrar num vagão lotado, você não vai entrar. Você vai esperar o outro. Por quê? Porque está cheio de gente lá. As pessoas geram externalidade às outras o tempo inteiro. E é por isso que nós somos de regras de convivência. Porque sem as regras de convivência, o que acontece? Briga de condomínio. Mesmo com as regras acontece, não tem briga de trânsito. Até morre gente. Então, o que ele está falando aqui é que a interação humana, ele não está falando, mas eu já estou chamando a atenção de vocês. A interação humana, ela gera externalidades. O simples fato de você viver numa sociedade, conviver com outras pessoas, já afeta a sua vida. Só de ter outras pessoas já afeta. O exemplo clássico é do Robinson Crusoe com Sexta-feira. Enquanto cada um estava de um lado da ilha, cada um fazia o que queria, na hora que queria, do jeito que queria. É um exemplo que o Vulcano vai usar para explicar o surgimento da série. A hora que os dois se encontram, começa a haver a necessidade de estabelecer determinadas regras, principalmente com relação à propriedade, né, para que eles consigam conviver. Porque senão o que vai fazer? Um vai pegar o que o outro paletou, sem a regra da propriedade, e eles vão acabar brigando. Então, juntou duas pessoas, já precisa ter regra de convivência. E é isso daqui.
qualquer forma de restrição, tá? Imagina para conformar a interação humana, a que caracteriza. O outro conceito fundamental que está associado a esse enfoque do economia nacional é o conceito de organizações. Que já apareceu aqui um pouco no trabalho do Acemoglu, principalmente como forma de canal de defesa de interesses de grupos. Mas organizações pode ser várias coisas. Né? Uma definição geral de organização pode ser colocada dessa forma: um conjunto de pessoas trabalhando coordenadamente. Então não existe uma organização de uma pessoa. Sabe? A organização tem que ter 2, 3, 4, quantas pessoas forem para ser uma organização. Não pode ser uma pessoa, não é uma organização. Por quê? Porque a organização, ela envolve a interação humana. Mas, além disso, a organização, ela precisa ter um objetivo que seja comum a todas as pessoas. Então, por exemplo, uma Ford é uma organização. Um monte de gente trabalhando coordenadamente com o objetivo de produção de veículos automotores. É uma organização. Um Estado Nacional é uma organização. É um monte de gente, cada um com a sua função, como na Ford, portanto, trabalhando coordenadamente, com o objetivo comum de organização e viabilidade do país. Uma igreja é uma organização, uma família é uma organização. Esses dois elementos, eles definem uma organização. Um sindicato é uma organização, um partido político é uma organização, um hospital é uma organização, sapateiro pode ser uma organização, se tiver mais de uma pessoa, e assim por diante. A organização, como eu já disse a vocês, ela é o outro lado da moeda das instituições. E não existe instituições sem organização e não existe organização sem instituição. Que é o exemplo do nome. O time e os jogadores. Os jogadores, sem saber as regras do jogo, não são nada. Né? E as regras do jogo, sem ter as pessoas para jogar, também não serve para nada. Se não tiver os dois, não é nada. Então, a ponto do Hodgson, como eu disse a vocês já, vou dizer que organizações e instituições são a mesma coisa, como se fossem dois lados da mesma moeda. Então, as organizações, elas, na verdade,